Nós precisamos recuperar a educação e isso passa por vocês, que têm 14, 15, 16 anos, exigir do professor: professor, eu quero uma aula de qualidade. Se o senhor quer um mundo melhor, como o senhor diz, vamos começar pela educação, que o senhor diz defender, então comece lecionando a disciplina da matéria pela qual o senhor foi pago para lecionar. Difícil de quebrar isso também, né, Ana? Eu acho que a doutrinação é o elo que une todos nós aqui. Eu lembro que em 2000 eu me interessei pela política por conta da doutrinação. Estudava em IFES, Instituto Federal. Eu lembro que em 2014, o professor colava adesivo do PT na gente na sala de aula estudando. E eu chegava em casa, via, depois da Dilma ser reeleita, via meus pais em luto, chegava na escola, via os professores comemorando. Então, preciso entender o que está acontecendo. Por que na minha casa, minha família está revoltada com isso, e quando eu chego na escola, ali com meus professores, está todo mundo feliz? Isso foi um passo inicial para eu poder me decidir a estudar, me aperfeiçoar e entender o tema. Agora, uma coisa muito legal que você falou também foi da questão de Santa Catarina, essa mentalidade bem organizada, com um estado que nunca elegeu um governador de esquerda. Só que o Espírito Santo, por exemplo, o meu estado, o Bolsonaro tem 70% dos votos toda eleição lá. Mas, coincidentemente, a gente está 2 mandatos de governador seguidos com um cara de esquerda lá, elegendo muitos deputados de esquerda. Então, acho que falta também à população essa questão da formação intelectual, da formação ideológica, porque muita gente não sabe o que é esquerda ou direita. E mesmo sendo uma pessoa conservadora, que preza por valores, princípios, quando chega ali na urna, foi com a cara do fulano, do ciclano, vota sem conhecer esse debate. E aí você vê vários estados do país sendo destruídos por essa corrente ideológica sem que a população tenha nem noção, né? E por isso também é importante a formação partidária, não é? A gente ter um partido, quer dizer, muitos de nós aqui gostamos de discutir política. O PL está agora lançando uma campanha para recadastrar as pessoas, para conhecer quem são os filiados. E esses partidos, por exemplo, o maior partido do Brasil em articulação, um partido que está sempre no poder, é uma coisa muito, né, engraçada, é o MDB. Você olha no site do TSE, quantos filiados tem no MDB? É muita gente. Nós do PL somos o maior partido agora e temos que levar esse reflexo para a base. Convidar as pessoas que gostam de política para se filiar, cadastrar seu e-mail. Não é isso? Falaram que a gente podia cortar, que a gente estivesse falando muito. Mas... Não, porque eu tenho que sair também, é só para você saber uma coisa. Ó. Isso que ela falou é muito importante, porque eu tenho ido nos estados, eu tenho falado da questão do sentimento de pertencimento. A pessoa se filiava, tá? E filiou e pronto, acabou, nunca mais. Hoje, quem se filiar, automaticamente já recebe uma carta de boas-vindas, vai ficar cadastrado os interesses, nós conseguimos através da inteligência artificial, né, também, você consegue mandar para aquela pessoa aquilo que interessa. Então nós criamos isso e vamos criando essa militância também que defende os valores. Desculpa. General. Desculpa, não. Eu vou fazer uma pergunta que eu... Mas você tá grave. Eu vou fazer uma pergunta. Sabe qual foi a minha maior alegria? Quando eu pude tirar o meu cartão de poder andar no metrô de graça. Você tá velho. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei um pouco da sua opinião. Afora a gente estava conversando. E nós temos aqui jovens experientes, não só o senhor general, mas o nosso querido senador Marcos Pontes, o astronauta, o homem que sabe de fato que a Terra é redonda. Eu queria fazer uma pergunta para ele, não só por admirar toda a história de vida dele, mas também por ter conversado há pouco com o senhor e ter conversado também com o Coimbra sobre princípios e valores. Eu acho que uma coisa nos une aqui nesse programa e une a direita. Nós não negociamos os nossos princípios, os nossos valores. Eu acho que todo mundo, para ter chegado aqui, o que foi construído a partir de guerras, de lutas, como muitos aqui vieram de outros movimentos. O próprio Fernando Holliday, que está chegando hoje, a turma aí que veio de movimentos passados, sabe que os princípios e os valores são construídos geralmente dentro da família. E eu tive a oportunidade de nascer numa família cristã, em um lar cristão, e isso me deu uma base para que eu pudesse não negociar os meus valores e os meus princípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Tá. Gente, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. E algumas das coisas que eu tenho ouvido, prestei atenção bastante aqui no começo, quando eu cheguei, que me trazem a esse tema, que é o conhecimento, né?
A gente vê que tem que separar o que é fato do que é opinião. E dentro de uma sala de aula, eu passei muito tempo da minha vida dentro de sala de aula, é importante distinguir o que é fato, o que é opinião. E para fazer isso precisa de conhecimento, precisa de estudar, precisa ter um rumo correto. E aí vem essa questão dos valores que a gente fala. Se você quer ter sucesso na vida, é bom que você preserve muito os seus valores. Porque no momento que você deixa os seus valores de lado, ou você não dá a prioridade aos seus valores, a sua vida passa a ser tortuosa. Você começa a dar valor àquelas coisas que são efêmeras, que vão agora, você tem uma vantagem passageira aqui, e de repente aquela vantagem te leva para um lugar que você não quer estar ali. E aí você acaba se achando um lugar pior e assim por diante. Quando você tem valores que te dão uma diretriz para o que fazer na vida, mesmo que você, ao longo do caminho, passe por situações mais difíceis, né? Às vezes você tem que encarar algumas pessoas que não vão gostar de você, às vezes você tem que fazer algumas coisas que não são fáceis de fazer, em que você está pensando em ter um retorno daquilo muito mais na frente, mas é importante você manter aquilo lá. Isso nasce, de fato, na família. Um dos problemas que a gente vê hoje em dia, e esse é um dos principais pontos de foco da esquerda mais tradicional, vamos dizer assim, é destruição da família. Por quê? Na família você constrói esses valores. E uma vez que você constrói esses valores, é muito difícil para que eles mudem isso aí, seja dentro das salas de aula com opiniões, ou seja com propaganda de qualquer coisa, você tem o conhecimento do que é importante para você e você vai continuar a fazer aquilo lá. Então, um ponto importante que a gente tem que ter sempre em mente aqui é aumentar ou promover esses valores dentro da família. E isso acontece em todos os lugares. Vai falar, pô, tem famílias que são um tanto desestruturadas, mas você pode ser a primeira pessoa a estruturar aquilo lá. Você pode ser a primeira pessoa a dar um sentido para aquilo. E para que aquilo aconteça, boas amizades aqui são importantes, né? Conhecer, estudar, conversar, aprender sobre aquilo lá, mas aprender da maneira correta, né? Que eu digo assim, porque muitas vezes quando você acaba, de novo, entrando por aquelas recompensas rápidas, o pessoal vai te levando. Minha mãe falava uma coisa muito interessante, ela falava assim, olha, se você anda no topo de uma colina, né, preste atenção porque é fácil de cair, é muito difícil você retornar para lá. Então, preste muita atenção nos seus passos, né? Por favor. Eu vou chamar agora, eu ia chamar, o Carmelo disse que não tem regra, produção. Eu vou chamar a Bruninha que está estreando hoje aqui, com a salva de palmas para ela. Senta aqui no meu lugar. Enquanto ela vai sentando na cadeira ali, eu quero só fazer aqui uma pergunta para o nosso grande general, que já teve em vários territórios, aí, até pós-comunistas, territórios nazistas, fez um trabalho excepcional. General, nós sabemos que melhor do que medicar é remediar, exato? Então o Brasil hoje, né, o tempo hoje é diferente do que há 6, 7 meses atrás. Nós sabemos que o Brasil hoje está caminhando para um caminho que nós não gostaríamos. E o Foro de São Paulo, que todo mundo dizia que era uma mentira, que aquilo não existia, deu as caras novamente. Então o senhor, com a experiência, né, que todos aqui somos jovens, entendemos, nós temos que construir uma base, temos que nos organizar para impedir que o Brasil vire um país comunista de fato. Então, com a tua experiência, general, nos explique o caminho para nós conseguir remediar o comunismo no Brasil através do Foro de São Paulo que está nos cercando novamente. Através do foro você não vai conseguir. Não. Através do foro... E é fácil responder, porque vocês já responderam. Vou começar pelo que o Marcos Pontes, o senador, disse aqui agora. Isso tudo, família, questão de família, daqueles valores e tudo mais. Começa por ali. A outra coisa foi o que vocês falaram, tá? Eu vou falar uma coisinha aqui. Quem sabe da questão da quantas pessoas morreram na Ucrânia de fome durante o regime soviético? E por que morreram? Eu não vou responder para vocês, não. Tem que... Mas tem um motivo, tá? Aí você tem que saber o motivo, quem fez, por que Stalin fez, etc. Isso que vocês falaram de estudar, vocês vão ter argumentos e vocês podem quebrar com um assunto de uma maneira que eu vi hoje. Pergunta, vem cá, em vez de eu ficar me desgastando, me explica uma coisa, o que é democracia relativa? Tá? Me explica uma coisa, por que aconteceu isso? Aí vocês entram naquilo que vocês já falaram no estudo, não tem saída. E isso pode ser feito muito mais rápido com essas ferramentas que você tem.
Da rua do professor de história, da General. Isso, o problema é... depois eu conto para vocês como é que resolve o problema. Fernando Holliday, o que é democracia? Relativa. Se a democracia é relativa, o presidente é relativo? Oi, galera, agora é minha vez. Vez de Mato Grosso chegou. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria comentar um pouquinho, voltar no assunto da questão da sala de aula. Eu sempre ouvi muito, mas eu era aquela aluna chata que fala, professor, tem certeza? Mas é isso mesmo? Eu ficava falando alguma coisa, né? E os meus professores sempre levavam para a sala de aula aquela questão das narrativas, né? Ah, mas você é mulher, você tem que defender a mulher. E eu ouvi muito assim, você defende isso, mas você é negra. Mas o que tem a ver, né? Eu defendo o que eu defendo. E a gente tem um caso agora lá em Cuiabá, capital de Mato Grosso, que, assim, é chocante. Uma vereadora, mulher, negra do PT, demitiu a sua chefe de gabinete, também mulher negra do PT, por estar grávida. Então, assim, por que o PT de lá não expulsou ela ainda? Né? Se a narrativa deles fala tanto que eles defendem a mulher, eles defendem principalmente as mulheres negras. Então, por que não? Por que ela ainda faz parte, né? Ela fez algo totalmente contra ao que eles pregam, né? Ao movimento social e isso tá na mídia lá, só que eu não vi ainda muito fora de Mato Grosso, mas, assim, é importante trazer e levar para outros estados esse caso. Sim. É um assunto muito importante mesmo, até te parabenizar, né, por essa visão. E ela só ainda tá no partido porque é o PT. Se ela tivesse num partido sério, com valores, princípios, ela não estaria mais. Acuse-o, chame-os do que você é e acuse-os do que você faça, né? Essa incoerência, eu acho que ela paira o Brasil inteiro com a esquerda. Hipocrisia pura. Lá no Rio Grande do Sul, recentemente, a bancada do PSOL, ela tá planejando apresentar um projeto de lei para mudar o nosso hino. O nosso hino diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Fernando, qual que é a tua visão sobre isso? Não, você estava comentando... A interpretação deles é o quê? Que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, interpretando como se escravidão fosse diretamente... Exato, então... Escravidão é o quê? Privação de liberdade. Exato. Né? Então, eles estão colocando isso na pauta, querendo mudar o nosso hino. Não, inclusive o Capa Verde estava comentando isso comigo ontem, e eu fiquei revoltado, porque essa é mais uma demonstração de como a esquerda, ela sim, tem um racismo embutido na própria ideologia. Porque tudo o que é negativo, de alguma forma, esses partidos tentam associar com as pessoas negras. Quer dizer, se tem a palavra escravo no hino do Rio Grande do Sul, então automaticamente está se remetendo a pessoas negras. Não, havia escravidão na Grécia, em Roma, em vários outros reinos antigos, e não necessariamente pela cor da pele. Mas não é só isso, não. Nas propagandas partidárias da esquerda, o negro, e o Maicon acho que vai concordar comigo, é sempre colocado como o cara que picha muro, é o grafiteiro, não sei o quê. Por que não é um grande executivo? Porque não é um sujeito que construiu uma startup, um empreendedor ou qualquer outra coisa. Há essa coisa de transformar a pessoa negra numa eterna vítima. E isso é uma forma de racismo. É a tentativa de colocar a pessoa, por conta da cor da pele dela, numa condição de uma eterna vítima, e sendo uma eterna vítima, ela acaba sendo dependente daquelas políticas públicas que eles defendem. E aí eu acho que é uma missão da direita deixar cada vez mais claro que não é que a gente nega o problema do racismo, não é que a gente diga que o racismo não existe. Não, é um problema real da nossa sociedade. Mas a maneira de superar esse preconceito é dando independência a essas pessoas, é dando capacidade de elas superarem os próprios problemas com as próprias pernas e não com a ajuda do Estado, e não com a ajuda de algum partido de esquerda, e não com a ajuda de algum grupo que se utiliza do preconceito para se promover cada vez mais. Holliday, você falando sobre a questão que a esquerda coloca o negro como fosse um miserável, né? A questão da miséria ligada ao negro. Na Fundação Palmares, do governo anterior Bolsonaro, os quadros que ficavam expostos lá na fundação, que era uma espécie de museu, eram quadros onde tinha negros passando fome, negros da África totalmente aparecendo somente os ossos, crianças penduradas nos seios da mãe seco. E quando o governo Bolsonaro entrou e colocou o Sérgio Camargo lá para ficar na presidência, ele nos levou para conhecer como é que era antes.
E os quadros que tinham lá, que negros eram médicos, que os negros eram pessoas executivas, eles estavam escondidos. E os que eram expostos eram somente quadros aonde colocavam o negro como um miserável, o negro como uma pessoa que só passa fome e que tem alguém escravizando aquela pessoa. Então era isso a imagem que eles queriam passar para os negros que iam visitar a Fundação Palmares antigamente, que o negro é um miserável e por ele ser um miserável alguém tem culpa. E no governo Bolsonaro isso mudou lá na Fundação Palmares. Foi pegar esses quadros armazenados e foram expostos os quadros onde o negro é médico, onde o negro tem uma BMW, onde o negro também tem uma Mercedes. E isso foi colocado, e isso eu acho que foi um grande, não sei se digo erro, mas foi algo que atrapalhou muito, porque o Bolsonaro era chamado de racista. Só que a Fundação Palmares, dentro da fundação, se alguém fosse visitar, via que ele mostrava que o negro não tinha aquela Mercedes ou alguma coisa porque ele era um negro vitimista, mas sim porque ele mereceu conquistar aquele espaço que ele tinha. Perfeito. Ontem, quando a gente comentava esse assunto, assim que eu falei, o Fernando quase caiu pra eu fico revoltado com essas coisas. Por isso que eu chamei ele pro debate. Mas assim, o nosso hino, eu não sei se eu chamo o senhor de senador, de astronauta, porque é um mais legal que o outro, né? Ministro. Astronauta é mais legal. Eu acho que astronauta é mais legal. Mas o nosso hino, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, vem desde um contexto histórico de Revolução Farroupilha, de um povo que não se aquietou à política centralista da política do café com leite. Então não tem absolutamente nada a ver escravidão com questão racista. Não tem nada a ver a alusão da escravidão que fala no hino, deputada Ana. E eu particularmente acredito que o melhor estado do Brasil e o Rio Grande do Sul fica lá. Se for começar, vou jogar Ceará. Só pra fazer Ceará. Não. Só pra fazer um contraponto aqui da rivalidade entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá, tem um churrasco bom no Rio Grande do Sul e as praias do Rio de Janeiro são legais. Mas Santa Catarina não teve um governador da esquerda nunca. Eu quero ver vocês bater essa daí. Eu não queria colocar lenha na fogueira, mas quando eu fui no estado dela, me disseram que Santa Catarina é tão bom que separa o Rio Grande do Sul do Brasil. Qual polícia? Mas essa questão do racismo é muito interessante, Holiday, que vocês estão falando aí, porque Santa Catarina que é acusado de ser um estado nazista. Em que vocês viram aquela jornalista doida que confundiu o sobrenome do catarinense com uma saudação nazista? Essa situação é grave. Mas Santa Catarina, que é acusada desta maneira, foi o primeiro estado a ter uma deputada negra. Essa deputada, Antonieta de Barros, ela era do Partido Liberal Catarinense. Que legal esse nome, né? E eles não só... Eles usurpam, quer dizer, eles querem controlar a história, sequestrar a história da população negra e querem escolher para onde o negro deve ir, para onde ele deve olhar, mas eles também sequestram as biografias. A Antonieta de Barros, que foi nossa primeira deputada estadual negra do Brasil, ela foi eleita pela ajuda e pela pauta também católica. E muitas mentiras se contam sobre ela. Por exemplo, ela era professora de escola particular, ela abriu uma escolinha para poder viver, para ganhar empreendedora, uma mulher empreendedora há muito tempo atrás. E essa escola atendia meninas e meninos, negros e brancos. Recentemente, uma deputada do PT subiu na tribuna da Assembleia Legislativa para dizer que ela havia criado uma escola para meninas negras. E não era verdade. Ela, a Antonieta de Barros, a primeira deputada negra de Santa Catarina, não fazia essa distinção. Ela dava aula para crianças, meninos ou meninas, negras ou não. A deputada disse também que ela era feminista, porque ela já deduziu pela cor da pele, pela situação política, deve ser feminista e de esquerda. E quando a gente lê a biografia da Antonieta de Barros, primeira deputada negra de Santa Catarina, ela diz claramente que é católica, e 2 ou 3 ocasiões ela inclusive disse, eu renego, eu não sou feminista. Então é muito impressionante isso, eles sequestram a história destas populações identitárias, através desse marxismo identitário. Você é mulher e negra, você tem que fazer parte do movimento Black Lives Matter e do feminismo. Você não tem direito de pensar diferente. Perfeitamente, você não tem direito de ter sua própria cabeça. Vocês me permitem contar mais uma história sobre esse sequestro? Mais ou menos assim, quando eu me elegi deputada estadual, me ligaram para perguntar se eu queria fazer parte da bancada da mulher, da bancada feminina. E eu pensei, bom, o que diz o professor Olavo e o que dizem as regras da política, ocupe todos os espaços possíveis, não é? Então eu disse, quero, mas eu já sabia o que seria. Eu perguntei, mas me explica uma coisa, por que tem essa bancada feminina?
E a secretária me respondeu, olha, essa bancada feminina existe porque pela primeira vez nós temos 5 deputadas mulheres. É um número muito representativo. Aí eu perguntei, bom, mas se 5 mulheres dão direito a uma bancada da mulher, eu imagino que os 35 homens devem ter a bancada do homem. E a secretária me respondeu assim, eu me fingi de louca, né? E a secretária me respondeu assim, mas como assim, deputada? É claro que não. Cada homem pensa com sua própria cabeça. Nossa, que bacana. Muito interessante, não é? Ué, e as mulheres não pensam? Tanto pensam que eu logo fui expulsa da bancada da mulher. Então eu acho que eu vou ter que criar uma bancada, não sei o quê, bancada da Ana, só pra mim, porque eu não posso nem ser da do homem e nem da mulher. Mas isso mostra como a esquerda identifica uma característica física sua, uma característica econômica sua e se acha no direito de dizer em quem você deve votar, como você deve pensar e como se articular politicamente. E aí, gostou desse episódio? Então se liga que sexta-feira que vem tem mais. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí.